boa tarde. Estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutos aqui na Vibe Mundial. Sempre um bate-papo importante e interessante. Se você já percebeu, às segundas-feiras eu sempre trago aqui um tema relacionado às terapias integrativas complementares. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e você pode nos acompanhar pelo site vibemundialfm.com.br/ao vivo, estamos em vídeo também. Você pode acompanhar a live no YouTube e no Facebook. Vamos falar, sabe do quê? De música. Não é qualquer música. Vamos falar da musicoterapia. Para isso, estou recebendo aqui o Ettore Carlo. Vou falar até com um sotaque italiano. Muito bem-vindo, Ettore. Obrigado. Boa tarde aí para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo também posteriormente. É um prazer estar aqui, uma honra. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos falar desse tema que, poxa, gente, a gente fala pouco, né, de musicoterapia. Um assunto tão importante, e eu tenho certeza que você aí do outro lado sabe o quanto a música colabora com a nossa vida, pro bem e também, né, de outros lados também. Então, quando a gente tem técnicas importantes, elementos importantes com a música, a gente pode melhorar o nosso bem-estar. Dependendo da música que a gente ouve, fala que a gente fica na fossa, né? Dependendo da música. Então, vamos ver como que funciona, na verdade, a musicoterapia. O Ettore Carlo, ele é musicoterapeuta, graduado pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, é cofundador e sócio da revista Neuro na Pauta. Atua como musicoterapeuta nas áreas de reabilitação neurológica e cognitiva com crianças, adolescentes e adultos com diversos tipos de patologia. Vamos conhecer um pouquinho desta relação entre a música e a nossa saúde, porque é saúde física e mental, né, Com certeza, Ettore? com certeza. A gente na musicoterapia, a gente tem um termo muito legal que a gente costuma falar, que o indivíduo ele é um ser biopsico-sócio-espiritual. Então, é um conjunto, né? A saúde vai além de pressão, né? Ou estar com uma doença ou não. Né? Entendi. Vamos explicar, né? Uma forma mais científica até e prática, de que forma que a música ela é utilizada como terapia em todos esses níveis que a gente, que você citou agora, e que elementos essa terapêutica agrega? Tá. Na minha área, né, eu digo mais eu atuo bastante com crianças, né? A música ela tem uma propensão de desenvolvimento muito interessante, né? Ela ativa várias áreas diferentes do cérebro, então é um estímulo muito potente, né? Então a gente não está falando, por exemplo, quando a gente fala, a gente está ativando certas áreas do cérebro, a música ativa várias ao mesmo tempo. Né? Existem vários estudos de ressonância que mostram isso. Isso é muito interessante, já prova aí o efeito da música enquanto estímulo. A gente utilizar isso em terapia, a gente, enquanto musicoterapeuta, a gente estuda vários efeitos que a música pode ter, por exemplo, para desenvolvimento de linguagem, para desenvolvimento motor, para desenvolvimento de habilidades sociais, para questões comportamentais, entre diversos fatores, né? A forma como a gente vai utilizar depende do método que o musicoterapeuta utiliza, né? Existem métodos dentro da musicoterapia, técnicas, enfim. E também do objetivo e do paciente, né? No lugar que você também está inserido, né? Por isso que a gente sempre fala, é um ser biopsico-sócio-espiritual, porque existem vários contextos ali dentro, né? Existe um contexto cultural, a cultura no qual ele está inserido. Então, se ele escuta funk, né? Muitas vezes chegam pacientes que escutam funk. Ah, eu não gosto de funk, então eu não vou trabalhar com funk. Não, é a música dele. Então, eu tenho que trabalhar com essa música, a partir daí o que eu consigo desenvolver e o que esse paciente precisa. É aí que eu vou observar. Se é um paciente que muitas vezes tem um déficit motor, eu através do funk, por exemplo, que é a música que ele gosta, o que eu consigo desenvolver, né? Pode ser mais rápido. Existem várias questões, por exemplo, que a gente está falando de, vamos supor, né, paralisia cerebral, que é um público que eu atendo a maioria, né? Muitos pacientes com paralisia cerebral têm questões motoras aí associadas, né? E assim, muitas vezes a gente trabalha, por exemplo, com um membro superior,
Por exemplo, o tocar. Vai tocar um tambor, vai tocar um piano. Tudo isso existem técnicas. A gente pode, junto com um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional, no caso de membro superior, um terapeuta ocupacional, o que eu posso fazer para estar auxiliando aí? E existe toda uma questão motivadora, porque você pegar, levantar um peso aqui assim, né? Não que seja o caso das nossas crianças que os terapeutas ocupacionais façam isso, né? A gente sempre tenta engajá-las. Mas você pegar, levantar, fazer um exercício é uma coisa. Agora, você pegar, tocar um tambor, que vai estar proporcionando muitas vezes a mesma ativação neurológica e a mesma ativação muscular, é outra coisa. Então, eu não estou falando só de ouvir a música como processo terapêutico. A gente usa todo o corpo na musicoterapia. Na musicoterapia, existem duas divisões que a gente faz, que é musicoterapia receptiva e musicoterapia interativa. Dentro da receptiva, é onde a gente trabalha mais essa questão do ouvir. O paciente ele não está ativamente fazendo música. Muitas vezes a gente coloca a música para o paciente ouvir para promover, às vezes, um estado de relaxamento. Em casos de Alzheimer, por exemplo, evocar memórias. Né? A música do casamento, que eu ouvi no casamento. O que você lembra quando você, quando você escuta essa música? Existem técnicas até mesmo de musicoterapia receptiva. Existe até um método dentro dessa vertente, que é o método de IM, da Ellen Bonney. Muito, muito interessante, onde ela trabalhava muito com estados alterados de consciência através da música. Era muito interessante também. E aí tem o outro lado, que é a musicoterapia interativa. Ali é o fazer musical mesmo. Né? Ele participa. Isso, exatamente. Existem onde o paciente ele pega, toca um instrumento, né? Ele canta? Canta também. Agora, até, por exemplo, dentro da reabilitação neurológica, às vezes o paciente, por uma questão motora, não consegue tocar aquele instrumento. O que a gente faz, e eu apoio muito essa ideia, é adaptar. Tudo que eu puder fazer para que esse paciente participe, eu vou tentar, né? Eu até fiz um curso esse tempo da Rebecca Heather, e ela falou muito sobre isso, assim, sobre a criança, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? A gente, enquanto terapeuta, a gente tem que trabalhar para que ela, por exemplo, ande de skate, óbvio, a gente monta todo um equipamento para que essa criança ande de skate. Uma criança com paralisia cerebral, eles têm até eu não lembro agora o nome, mas existe uma galera que monta umas gaiolas, essa criançada sai andando de skate por aí, monta uns elásticos, tudo, para vivenciar. Porque criança tem que brincar. Exatamente, e ela cria muito no ato de brincar. O ato de brincar por si só é o modo da criança de se desenvolver. É o trabalho dela. Exato. Ela se desenvolve brincando. Toda criança se desenvolve brincando. A partir do momento que ela tem uma questão, né, neurológica que a impede de brincar, aí entra muitas vezes o nosso trabalho. Eu costumo dizer que, assim, o que falta para essa criança conseguir brincar? Então eu vou trabalhar isso, né? Muitas vezes as crianças pra gente chegam e não conseguem brincar, às vezes por uma questão cognitiva, às vezes umas outras questões, e a gente trabalha isso, trabalha esse brincar também em terapia. Óbvio, trabalha várias questões, mas o brincar entra dentro, porque a criança se desenvolve brincando. Sim. Então eu tenho que fazer com que ela brinque. Qualquer idade? Qualquer idade. Se um bebê já for diagnosticado com alguma questão, a musicoterapia já entra trabalhando? A musicoterapia entra até dentro do útero. Exato. Existem vertentes da musicoterapia que trabalham dentro com gestantes, por exemplo. Trabalham em questões de no parto, né? É que aí já não é uma área no qual eu participo tanto. Mas existe também, por exemplo, um rapaz que acho que ele domina muito essa área, o Gabriel Federico. Ele trabalha em musicoterapia obstétrica. Gabriel, vem aqui. Um argentino muito bom. Ele fala muito sobre isso, sobre musicoterapia obstétrica, e é sensacional o trabalho. E o quanto o estímulo está lidando com o feto. Exato. Imagina com a criança já formada. A gente até pergunta, quando a gente faz a anamnese de musicoterapia, sobre as músicas que a mãe ouvia na gestação. Porque existem até estudos sobre memória intrauterina musical. Então, a criança ela já desenvolve a audição dentro do útero, então já tem também uma memória dessa audição. E muitas vezes, se a mãe canta ou ouve alguma música, a criança às vezes apresenta uma memória dessa música, e muitas vezes uma memória afetiva. E às vezes a gente pode trazer essa música para um momento mais de relaxamento, um momento de... Enfim, depende do objetivo aí do musicoterapeuta. E o adulto também, né? Sim, também. Dependendo da situação dele de reabilitação, a música... Exato. É que com a criança é muito mais recente essa memória, né? Às vezes com o adulto, às vezes a gente trabalha às vezes com outras memórias, né? Às vezes uma memória, às vezes
sei lá, um amor antigo, né? No caso de idosos, por exemplo. Ah, aquele antigo romance que você viveu, ou às vezes a música, sei lá, a música da sua esposa, né? Porque muitos pacientes com Alzheimer, por conta da memória, a música ela tem uma capacidade de resgatar essas memórias. Existem vários estudos em Alzheimer justamente nisso, nessa questão do resgate de memórias através de música. E a evolução. E a evolução. Você trabalha mais especificamente com crianças. Sim, eu atuei com adultos também durante um tempo, adultos e idosos, na Unifesp. Lá tem um núcleo de envelhecimento cerebral, né, o NUDEC, e tem o setor de musicoterapia lá. Faz um trabalho maravilhoso, coordenado pela Cléo Correia. Eu aprendi muito com ela lá, eu fiz o estágio lá, e depois eu segui, aí depois que eu saí, eu comecei a trabalhar com crianças, e aí segui nessa área. Esta é uma área em que está como terapia integrativa pelo SUS? Sim, musicoterapia entra. Está. Então, principalmente para TEA, né? Para desenvolvimento de crianças que é a TEA? Autismo. É o autismo. Isso, transtorno do espectro autista. TEA. Com bons resultados. Sim. Tem muitas pesquisas. Musicoterapia, autismo tem sido muito tema, porque é um público que a gente atende muito. Na clínica chega muita criança com TEA para ser atendida em musicoterapia, justamente também porque tem tido muitos resultados interessantes. Né? Porque a música é um estímulo primeiro, né, digamos assim, reforçador, né, que a gente fala, um estímulo que as crianças gostam muito, e a partir do momento que é prazeroso a terapia, os resultados são mais fáceis, né, de ver. E criança gosta de dançar também, né, Ettore? E quando tem a expressão corporal, ela também faz parte desse trabalho? Sim, faz. Criança sai dançando. Sai. Se ela tiver mobilidade. E se ela não tiver a mobilidade, ela vai mexer em alguma parte do corpo dela. Pode ser também, às vezes, algum objetivo, né? Às vezes você evocar movimentos através de uma música, né? Por exemplo, caranguejo de peixe palma, 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 pé, pé, pé. Ele faz movimentos. Exato, a gente evoca um movimento através da canção. Diferente de você, fulano, bate palma, né? É outra coisa, né? A gente trabalha ali com a questão do incentivar, né? A música é um estímulo muito reforçador, muitas vezes, né? Que a gente fala dentro da clínica. É um estímulo que evoca muitas respostas. Porque é gostoso, né? É muito bom ouvir música e faz parte da gente desde que a gente nasce. Então, é verdade. Né? E a alegria de uma criança ao ouvir um parabéns. Exato. Né? E a gente leva isso para o resto da vida. Exato. Não é? Quais os benefícios que já são comprovados da musicoterapia? Você falou em casos de autismo, você falou em casos de Alzheimer. Existem outros também que já são comprovados e muito utilizados? Então, a musicoterapia também entra dentro da saúde mental, né, em CAPS, né, aí casos de depressão, ansiedade, esquizofrenia, né, em casos aí também de psicose, né. A musicoterapia também atua nessas áreas e tem tido resultado interessante quanto à questão de saúde mental. Agora, puxando a sardinha, né, para o meu lado, em questão de benefícios que a musicoterapia traz, por exemplo, quando a gente fala em TEA, né, em autismo, a gente tem aí, por exemplo, um índice de desenvolvimento verbal através de música. Por exemplo, a gente trabalha vocalizações, né? Porque antes de falar, a gente canta. Né? O bebê, ele balbucia, isso é um canto. E aí, muitas vezes as crianças com TEA, por conta de um atraso de desenvolvimento, às vezes não falam. Chegam lá com uma certa idade e ainda não falam. E às vezes, através da música, a gente trabalha para evocar, por exemplo, vocalizações, balbucios, para daí direcionar para uma fala, né? E aí, óbvio, isso sempre em conversa com um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele vai avaliar, essa criança aqui, é legal a gente trabalhar às vezes, essa sílaba, às vezes, esse fonema, né? Enfim, o fonoaudiólogo vai avaliar e a gente, na musicoterapia, olha e fala no que o canto pode agregar nesse sentido, né? Existe, por exemplo, pegando essa questão de desenvolvimento verbal, até na página do Neuro na Pauta, essa noite a gente vai lançar um post sobre isso. Tem um estudo muito legal que saiu recentemente sobre desenvolvimento de prosódia, né? Uma questão que prosódia é basicamente nessa questão, quando a gente está feliz a gente fala de um jeito, quando a gente está triste a gente fala de outro, né? São essas questões melódicas que envolvem a voz. A música, ela está presente nisso, né? Porque é uma melodia, querendo ou não. Né? Então, muitos pacientes com TEA falam uma fala monotônica, né? Então, tá feliz,
Oi, tudo bem? Eu tô muito feliz hoje. Tá triste? Eu tô muito triste hoje. Uhum. Sempre do mesmo jeito, uma fala monotônica. Na musicoterapia a gente consegue trabalhar isso, né? Ele tem expressão. Alternâncias de tonalidades, melodias, ritmo, né? Intensidade. E a gente consegue trabalhar isso e tem efeitos muito interessantes. Aí você trabalha, nesse caso, o trabalho é junto com uma fonoaudióloga. Sim, sempre fonoaudiólogo. conversando com o fonoaudiólogo, porque são eles que vão direcionar muitas vezes nesse sentido. Aham. A gente entra com a parte musicoterapêutica, o que a música pode agregar, eles vão entrar já com um estudo né, Linguagem mesmo, linguagem, né? Eles estudam isso. Então a gente tem que falar assim, no que a gente pode conversar aqui. Exatamente. Né? Acaba fazendo parte de equipes multidisciplinares? Sim. Vocês trabalham muito em conjunto, né? Exato. Eu, inclusive, trabalho em clínicas multidisciplinares. Em uma delas a gente atende junto até. Existe atendimento de fisioterapeuta com musicoterapeuta na mesma sessão. Você trabalhando Isso. a música e o Isso. fisioterapeuta trabalhando o corporal. Isso, o motor ali, e a gente vai... Que aí é o caso do tambor que você disse, né? Por exemplo. É um exemplo. Né? A gente tem, por exemplo, no desenvolvimento de marcha, né? Que é a questão da criança andar. Isso é uma área que eu adoro. Ritmo auxilia muito nisso. Porque quando a gente está andando, a gente está, de certa forma, andando. É um ritmo que a gente está fazendo, né? Então, tá você está andando. Sim. Então, muitas vezes, principalmente em Parkinson, isso acontece muito em Parkinson. A pessoa com Parkinson, ela tem uma marcha muito desregulada ritmicamente. Não só a marcha, entre várias questões motoras. Mas uma marcha, por exemplo, ela não consegue iniciar a marcha, tem dificuldade para iniciar. E quando inicia, é muito desordenado esse movimento, né? O ritmo auxilia muito. Tem até estudos interessantes. E até tem um vídeo até no YouTube comparando a marcha de um, se eu não me engano, eu acho que era um idoso com Parkinson. E aí, ele andando sem música e andando com a referência rítmica. E muda? Muda. Ele consegue ter uma referência. Ela dá um norte para ele. Então, se eu tenho ali um ritmo, ele ouvindo esse ritmo, ele consegue saber onde eu piso, né? Dá uma referência para ele do movimento. Isso a gente faz muito também com a fisioterapia, né? Que a fisioterapia vai desenvolver essa questão de marcha. Então a gente consegue associar muito isso, né? Eu proponho um ritmo para auxiliar e dar uma dica auditiva, por exemplo, para que aquele paciente consiga realizar o movimento. Facilita para ele, né? Dessa forma a gente consegue trabalhar. Então a musicoterapia tem diversos benefícios nessa área. Facilita até para contagem do movimento, isso, né? Porque se você for pensar, vou andar, né? Tá. Beleza, um pé depois o outro. Agora, se a gente for pensar, até numa musiquinha de criança, como dança valsa, né? Marcha, soldado. Isso e vai aí. embora. A valsa a gente não aprendia assim? Um pra lá, um pra cá. Exato. Quando a gente falar, a gente tá usando a música pro movimento. Exato. Facilita pro paciente o movimento. Porque ele já tem uma dificuldade. A partir do momento que a gente vai dando essas dicas, e aí é uma dica, e ao mesmo tempo que você está dando uma dica para auxiliar ele a realizar um movimento, também pode ser aquela música que ele gosta. Então, por exemplo, se ele gosta de Queen, ele pode estar ouvindo Queen e ainda treinando marcha. Então, além de qualidade de vida, porque ele está ouvindo uma música que ele gosta, é prazeroso, tem liberações, por exemplo, de endorfina, dopamina. É muito gostoso. Aí a gente consegue ter também desenvolvimento de marcha, que é atingir o objetivo que a gente precisa com aquele paciente. Então, normalmente, esses tratamentos, eles são longos? Tudo vai variar de paciente para paciente, né? Mas, sim, normalmente eles são longos. Né? Eu costumo sempre assim, a gente enquanto terapeuta, a gente sempre tem que, né, pensar em dois aspectos, né? A alta, que é quando eu vou dar alta para esse paciente, se ele precisa e vai ter alta, né? E também, muitas vezes, até aonde eu posso ir com esse paciente. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente é limitado. Não adianta eu falar assim, ficar com um paciente por 30 anos... Aí chega num ponto que você já não... assim, a gente também não consegue mais desenvolver com aquele paciente porque já deu o que a gente conseguiria dar. A gente conseguiu fornecer tudo que a gente forneceria. Aí é o momento para você abrir para um outro musicoterapeuta, ou no caso de outras terapias, para um outro terapeuta, para ele olhar, novo olhar. Uma outra linha de trabalho. Isso. Porque a gente, às vezes, o ego bate, não é meu paciente, né? Eu tô trabalhando com ele. Mas, às vezes, a gente também tem um limite. A gente chega até um certo ponto. E aí, dali não tá indo mais. Assim, às vezes pode ser um ponto de trocar de terapeuta. O terapeuta com outro olhar clínico vai ver coisas que você não vê. E é natural. Isso é amor pela profissão. Porque Exato. você tá olhando para o paciente como um ser, né? Exato. É ético. Me diz uma coisa.
Neuro na Pauta. É um projeto à parte que você tem no teu trabalho, mas que você leva elementos da musicoterapia. Exato. E é neuro porque está mexendo com o nosso sistema neurológico. Eu gosto muito dessa questão de neurociência e música e musicoterapia e como elas conversam, né? Porque, para mim, na minha concepção, assim, se você não tem um conhecimento, né, mínimo que seja, de neurociência enquanto musicoterapeuta, você não entende o que essa música está causando nesse cérebro. E até os efeitos negativos que isso pode causar, você não tem muita consciência disso, né? E também em questão de potencialidade. Se você quer desenvolver, por exemplo, tal habilidade, o que eu preciso proporcionar de estímulo, né? E o Neuro na Pauta vem numa conversa entre essas áreas, né? Neurociência, música e musicoterapia, né? Surgiu como uma ideia de divulgar a musicoterapia, e a ciência, né? Porque às vezes muitas vezes tem gente que fala que musicoterapia não é ciência. A ideia na pauta é justamente mostrar o contrário. É ciência, sim. O nome já prova, né? É musicoterapia. Isso, é ciência, sim. Nós temos embasamento teórico e a gente preza muito com isso, muito disso no Neuro na Pauta. A gente traz... a ideia lá são colaboradores, né? Então, eu e mais os colaboradores, tem eu, minha sócia e os colaboradores, os colaboradores eles escrevem colunas pra gente, é como se fosse uma revista mesmo. Sim. Que escreve, só que a diferença a gente publica com maior frequência, porque os periódicos científicos, eles demoram para sair porque tem todo um processo. A gente ali não está escrevendo um artigo, são resenhas, análises de alguns temas, e às vezes até umas questões mais humoradas, né? E que nos interessam. Exato. Porque está lidando com o ser humano. Eu penso que ciência, ela tem que chegar em todo mundo. Ciência, ela tem que ser acessível para todo mundo, né? E eu até estava lendo um livro recentemente sobre essas questões de uma das defasagens que nós temos no aprendizado hoje, de por que as pessoas não estão aprendendo tanto certas coisas, é porque às vezes a gente não consegue comunicá-las da melhor maneira. Porque se você quer falar para um jovem de 15 anos, você pegar, fazer um texto na lousa imenso, ele vai copiar e não sei o quê, aquele método antigo, que era um método usado em 1960, para uma criança para um adolescente de 2022, será que de fato é o mais adequado? Por que não conversar com a linguagem atual hoje? Por isso, né? A neurociência... Hoje, o que essa galera consome? TikTok, enfim. São rápidos, né? E o que isso pode... No que eu posso, enquanto professor, enquanto divulgador, enquanto pesquisador, como eu consigo comunicar essas pessoas? O Neuro na Pauta surgiu dessa maneira. Tá no Instagram, né? Tá no Instagram. @Neuro na Pauta. @Neuro na Pauta. E quem quiser te encontrar lá também... tá lá. @Ettore_musicoterapia. Ettore com 2 T's. Isso. _musicoterapia. Nós falamos da relação da saúde mental. Isso. E problemas do coração, a saúde do coração. A musicoterapia também tem forte influência? Então... Porque a gente está falando de um órgão que realmente, vamos dizer que é onde a gente sente o corpo pulsar. Sim, existem pouquíssimas pesquisas em relação a isso, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, tá? Sobre musicoterapia mais nessa área cardiovascular, por exemplo. O que eu tenho conhecimento já, assim, a música tem, por exemplo, pode alterar a frequência cardíaca, né? Tanto reduzir a frequência cardíaca quanto aumentar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em induzir um relaxamento, a gente está, por exemplo, reduzindo aí uma frequência cardíaca. Né, um estado de alerta. Quando a gente coloca uma música para evocar respostas, às vezes às vezes com pacientes que apresentam pouca atividade, né, são hiporresponsivos, a gente coloca às vezes músicas mais, dependendo aí do paciente, mais agitadas para evocar mais respostas, e isso consequentemente muitas vezes acaba aumentando a frequência cardíaca, né? Então a música consegue, né, óbvio, dependendo da maneira que usada, fazer esse tipo de alteração. Agora, com relação a tratamento de doenças cardiovasculares, eu não conheço estudos, mas na vibroacústica eu já vi relatos sobre questões de circulação, sobre dor, né? Essa vertente da vibroacústica também trabalha bastante com essa área. Que eu acho que é o que tem a ver também, né? Sim. Né? Vai voltar aqui para falar desse vibroacústica, não é? Conversei hoje com Ettore Carlo, uma mensagem rapidinha, Ettore. Gente, só primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de falar de musicoterapia. E musicoterapia, de novo, é uma ciência, tem evidência, né, científica, faz bem para muita gente.
E é isso, a gente precisa falar mais desse assunto. É isso aí. Quiser seguir o Ettore, é Ettore_Carlo, Ettore com Ettore Isso. com 2 T's no Instagram e também o Neuro na Pauta. Isso aí. Ok? Eu vou deixar lá marcadinho no Instagram. Show. Mundial e você vai ficando por aqui. Obrigada, Ettore. Eu que agradeço. Sucesso pra você, um lindo Obrigadão. trabalho, viu? Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã tem mais Mundial e você. Até lá.